Olá, eu sou a Laura Valadão Vieira, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente eu faço mestrado pelo programa de pós-graduação em zootecnia. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Temperatura interna de vacas da raça holandês, suplementadas com taninos condensados provenientes de acácia negra durante os meses de verão. Bom, os bovinos da raça holandês são comumente selecionados para atividade leiteira devido às suas características de alta produção. Esses animais, eles são oriundos de clima temperado, ou seja, de região com temperatura e umidade bem mais amenas, e são comumente selecionados para regiões de clima tropical ou subtropical, como é o caso do Brasil. A partir disso, esses animais são submetidos a um desafio e tornam-se suscetíveis a desenvolverem o estresse térmico. O estresse térmico ele é responsável por provocar problemas reprodutivos, aumentar a incidência de doenças e afetar o desenvolvimento corporal desses animais, entre outros problemas. E estima-se que essas problemáticas venham a aumentar com o passar dos anos devido ao aquecimento global. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar se a suplementação com taninos condensados provenientes de acácia negra é capaz de reduzir a temperatura interna de bovinos da raça holandês estressados pelo calor. O estudo ele foi realizado numa propriedade comercial localizada no sul do estado do Rio Grande do Sul, no período de fevereiro a março de 2019. Os animais nessa propriedade eram criados em sistema semi-intensivo, onde consumiam as pastagens de milheto e capim-papuã e concentrado formulado de acordo com o NRC 2001. Para o estudo, foram selecionados 20 animais que foram divididos em dois grupos, controle e tanino. Os grupos eles foram homogeneizados de acordo com os dias em lactação, produção de leite e score de condição corporal. Os animais do grupo tanino recebiam a dose de 75 gramas de tanino ofertadas 2 vezes ao dia, totalizando 150 gramas de tanino por vaca dia, misturado ao concentrado, enquanto os animais do grupo controle recebiam apenas o concentrado. As variáveis analisadas neste estudo foram temperatura interna e índice de temperatura e umidade, o ITU. Foi considerado como ponto de corte para a temperatura interna 39,2, ou seja, animais que apresentassem temperatura além do ponto de corte eram considerados em estresse térmico, enquanto o ponto de corte para ITU foi 68. Os dados de temperatura interna foram submetidos ao software SAS, onde passaram pelos testes de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos dados e de Mann-Whitney, que aceita ou rejeita a hipótese nula. A hipótese nula era de que a temperatura interna não seria influenciada pela suplementação com taninos condensados. A gente pode observar nesse gráfico, no eixo X estão dispostos os períodos de coleta e no eixo Y a temperatura interna dos animais. As bolinhas fechadas representam o grupo controle e as abertas o grupo tanino. Nós observamos que os animais do grupo controle, eles apresentaram temperatura interna superior aos animais do grupo tanino durante todo o período de estudo, e a hipótese nula foi rejeitada, enquanto o ITU médio foi de 69,8 durante o estudo. Mas por que taninos condensados? Os taninos condensados, eles atuam formando complexos com proteínas da dieta durante a mastigação e tornando-as resistentes ao pH ruminal, fazendo com que essas proteínas estejam disponíveis para absorção no intestino delgado. Durante o estresse térmico, os animais eles diminuem o consumo de matéria seca e para compensar essa redução, existe uma mobilização de proteínas do organismo via catabolismo muscular. E essas proteínas são destinadas a muitas atividades fisiológicas e, dentre elas, aos mecanismos de termorregulação. Então, a ideia era ofertar um maior aporte desse nutriente via dieta para auxiliar nos mecanismos de termorregulação e, assim, reduzir a temperatura corporal desses animais. Com isso, nós concluímos que a suplementação com taninos condensados provenientes de acácia negra na dose de 150 gramas por vaca dia reduziu a temperatura corporal de vacas da raça holandês submetidas ao estresse térmico. Muito obrigada pela atenção.